nossa fé, ela precisa ser exercitada. E nós precisamos fazer isso de forma correta. Porque assim como o músculo, se você exercitá-lo de forma errada, você não tem resultados e você pode acabar prejudicando o seu corpo, a fé é a mesma coisa. Se você não exercita a sua fé, ou se você exercita de forma errada, você não tem os resultados que deveria ter e você acaba prejudicando a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. E dentro da nova aliança, existem dois pilares que são fundamentais: a graça e a fé. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, se nós queremos viver uma vida segundo o propósito de Deus, nós precisamos entender que nós somos gente da nova aliança. E na nova aliança, o padrão é a graça e a fé. E isso é tão sério, isso é tão verdade, que o diabo ele tem uma estratégia. E qual que é a estratégia do diabo? Sempre foi e sempre será minar a nossa fé. Por quê? O diabo sabe que tudo o que Deus faz, ele faz por sua graça, mas nós recebemos pela fé. Então, se o diabo conseguir minar a nossa fé, ele vai conseguir nos impedir de viver, de acessar as bênçãos de Deus. Por isso que nesse tempo é importantíssimo nós ativarmos e fortalecermos a nossa fé. Agora, como que o diabo consegue minar a nossa fé? Ele faz isso lançando dúvidas na nossa mente. Dúvidas. E é interessante que quando o diabo ele lança essas dúvidas na nossa mente, essas dúvidas não chegam para nós como setas enviadas do diabo. Nós não ouvimos o diabo falar conosco. Pelo contrário, o diabo ele fala em nosso ouvido como se fôssemos nós mesmos falando com... Sabe quando você fala sozinho? E aí você vai conversando consigo mesmo? O diabo ele lança essa dúvida na nossa cabeça como um pensamento e ele acaba nos fazendo acreditar que aquele pensamento é nosso. Que aquela dúvida procede de nós mesmos e não dele. Olha como que o diabo é o diabo mesmo, né? Ele lança a dúvida na nossa mente, só que ele não lança como eu sou o diabo, eu estou minando a sua fé. Não. Ele lança um pensamento em primeira pessoa. Você acha que é você que está pensando aquilo, mas na verdade é o diabo influenciando você. Sabe, você precisa entender que o segredo da vida com Deus, de uma vida abençoada, de uma vida extraordinária, é a nossa fé. Por isso precisamos cuidar da nossa fé. Existe um texto na Bíblia, em Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 23, diz que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer, ou seja, não existe nada impossível para aquele que crê. Agora, se a minha fé é minada, se a minha fé é roubada, então o inverso também é verdadeiro. Se eu não tenho fé, tudo me é impossível. Se a sua fé não é uma fé de qualidade, as coisas serão impossíveis para você. Não porque Deus não quer te abençoar, não porque o diabo é mais forte do que você. Lembra do que nós falamos ontem? A moeda do mundo espiritual é a nossa fé. O que agarra as coisas no mundo espiritual, o que pega as coisas no mundo espiritual é a nossa fé. Por isso que o diabo tenta de todas as formas minar a nossa fé. Como? Através das dúvidas. E qual é a principal dúvida que o diabo lança na nossa mente? Qual? Essa aqui, ó. O diabo nos leva constantemente a duvidar do amor de Deus por nós. Por quê? Porque o amor de Deus fala da graça de Deus. Se tudo o que Deus faz, Ele faz pela graça, e nós duvidamos dessa graça, nós duvidamos desse amor, obviamente, nada receberemos. E é interessante que uma pessoa que ela tem essa semente no coração dela, na mente dela, dessa dúvida a respeito do amor de Deus, ela vive uma vida temerosa. Ela vive com medo.
Por quê? Porque o diabo sabe que o resultado de nós duvidarmos do amor de Deus é o medo, a insegurança e a nossa paralisação espiritual. Se eu não tenho certeza do amor de Deus para comigo, eu sou uma pessoa amedrontada. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo das circunstâncias, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de doença, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu vivo com medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas se eu duvido do amor, eu sou refém do medo. E quem influencia o medo é o diabo. Se eu tenho medo, eu sou uma pessoa insegura. Eu não consigo tomar decisões. Eu não consigo viver o meu propósito. É interessante que o diabo, ele sabe como o mundo espiritual funciona. Lembre-se sempre das duas bases. Tudo o que Deus faz é pela graça. E tudo o que nós recebemos é pela fé. Se essas duas bases estiverem contaminadas, minadas, fracas, nós não viveremos aquilo que Deus tem para nós.